Saúdo a todos a paz de Deus, paz do Senhor Jesus. Meus queridos, eu recebi uma notícia hoje de manhã que eu vou passar aqui para vocês. Vou fazer um resuminho aqui do assunto e depois eu vou colocar o áudio do irmão explicando tudo como aconteceu. E no fim, um vídeo de um culto que eles estão fazendo lá nesta pandemia. A igreja está fechada, mas eles estão fazendo culto nos sítios. Bom, o que acontece? O nosso irmão Edmilson de Mara Rosa, em Goiás, ele renunciou. Porque foi pressionado pelo ministério. Então ele não concordando com o que eles queriam, a doutrina, do jeito que eles queriam reabrir a igreja, então ele renunciou. Com ele foram mais 44, 45 irmãos também já renunciaram com ele, entre eles músicos, encarregados de orquestra, irmandade em geral, que estavam fazendo esses cultos com ele na pandemia. Nesses 7 meses de pandemia ele não parou. Ele continuou fazendo cultos, ele ia nas fazendas, lá em Goiás é fácil, porque é campo aberto, então eles faziam os cultos normal, como se a igreja estivesse aberta, né? E isso aí incomodou muita gente e denunciaram eles lá para os anciães, e os anciães pressionaram ele várias vezes para ele parar com os cultos, mas ele não parou, porque ele disse que Deus tinha autorizado ele a fazer. E é o seguinte, ou ele obedecia a Deus ou obedecia aos homens. Então ele continuou com os cultos. E nos últimos cultos agora já tem mais de 100 irmãos com eles, entende? Resultado, o ministério pressionou ele, queria que ele abrisse a igreja. Agora ele falou, olha, abrir a igreja do jeito que vocês querem, de acordo com a lei, né? A lei, tipo, cortando beijo, cortando coisas primitivas da igreja, mudando a Santa Ceia, isso aí eu não vou fazer. Por quê? Antes nós abrimos em nome do Senhor Jesus, agora nós vamos abrir em nome da lei? Então eu não concordo. E aí, irmãos, ele renunciou mais uns 40, 50 irmãos já fizeram carta de renúncia e a irmandade está toda com ele. Então, resultado, a igreja ela vai ficar fechada porque não vai ter quem congregar, porque estão todos com eles. Eles já arrumaram uma casa onde eles vão fazer culto e resultado, a irmandade vai renunciar e vai apoiar o irmão e vai com ele, e lá tem músicos com ele, encarregado de orquestra, e a maioria da irmandade praticamente está com esse nosso irmão. Então eu estou fazendo esse resumo aqui, mas eu vou colocar agora em seguida o áudio do irmão explicando tudo direitinho e um vídeo do culto, o último culto. Ok? Vocês vão ver que maravilha o último culto. Agora eu faço aqui, termino fazendo uma pergunta para vocês. Será que a igreja está se portando como deveria mesmo? Como a igreja de Cristo deve se portar? Será que o que o irmão falou aí, que chamou muita atenção, será que não tem procedência o que ele falou? O que ele disse? Nós antes abrimos a igreja em nome de Jesus, agora nós estamos abrindo a igreja em nome da lei. Tá certo isso? Hein, irmão? A igreja, até quando a igreja vai se acovardar diante de situações que ela tem que mostrar que é a igreja de Cristo? Será que está certo mesmo? Vocês reflitam. Nós obedecermos a lei ou nós obedecermos os mandamentos de Jesus, obedecermos o que ele disse para a igreja fazer quando viesse a grande tribulação, né? Não estamos na grande tribulação, mas estamos no momento da história da humanidade em que o mundo precisa de uma resposta da igreja. E que resposta que a igreja está dando? Hein? Abrindo a igreja em nome da lei e não em nome de Jesus, como nós fazíamos. Então, reflita aí, encontre você mesmo a resposta. Fique aí com o culto. Resumo deste vídeo. Irmão Edmilson, Goiás, Mara Rosa, renunciou e a irmandade renunciou com ele e eles estão não saindo da congregação, estão fazendo cultos no mesmo padrão da congregação, mas desvinculados da congregação, entendeu? É por aí. Fiquem na paz, Gênesis e a voz. Volta em breve. Deus a todos os irmãos do grupo. Aqui é o irmão Edmilson de Mara Rosa, irmãos, estado de Goiás. Irmãos, eu cheguei aqui agora, estava para a reunião onde eu atendo a obra de Deus, onde nós estamos atendendo as reuniões na casa de uma irmã, todos os sábados. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui na nossa região, quero relatar para os irmãos, resumidamente, desde o
nisso, irmãos, que está acontecendo é o seguinte, irmãos, sempre procurei servir a Deus no ministério aqui, sempre estar junto com a Irmandade, irmãos, e sempre fui perseguido, irmãos, na obra de Deus por causa disso. Nós somos aqui 5 irmãos que atendíamos a obra de Deus, irmãos, e quando iniciou a pandemia, irmãos, logo no início, irmãos, que veio uma circular proibindo o ósculo santo, irmãos, não fui de acordo, irmãos, esse ensinamento, irmãos, no entanto, nem li na minha congregação essa circular que proibia a saudação com o ósculo santo. E depois, irmãos, fechou as congregações e, irmãos, comecei a visitar a Irmandade. Comecei a visitar os irmãos lá, toda semana eu ia, lá onde eu atendo, ia na casa dos irmãos, de casa em casa, visitava nas fazendas, cantava, orava com os irmãos, lia uma palavra. E toda semana, irmãos, o mesmo trabalho. E comecei também na minha cidade, onde eu moro, irmãos, os irmãos convidar para fazer uma visita, os irmãos chamar para fazer uma oração, e assim continuei visitando. Irmãos, com o passar dos dias, irmãos, surgiu a primeira denúncia para os anciães que eu não estava obedecendo os ensinamentos da igreja. Irmãos, e aí me ligaram fazendo pressão, ameaça de me excluir do ministério, irmãos, por aquilo que eu estava fazendo, demonstrando fé e amor na obra de Deus. Irmãos, mas fui consultar o Senhor e o Senhor falou que era para mim continuar. E assim continuei visitando, cantando, fazendo os cantares de hino, orações na casa dos irmãos, alguns companheiros comigo também visitavam, e nós continuamos a servir a Deus. Passaram mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos, aí mais denúncia. Os irmãos ligando, irmãos, eles começaram a pressionar novamente, e aí eu ia consultar o Senhor falou, não é para parar, é para continuar, tu és meu servo, tu és meu servo. E aí continuei. Na terceira vez, irmãos, eles marcaram uma reunião aqui na igreja central da minha cidade, com os demais cooperadores, e eu não sabia o que de fato seria tratado nesta reunião, e assim eu fui para a reunião. Quando eu cheguei, irmãos, o assunto lá era eu. Irmãos, e aí sofri muito, irmãos, na reunião, sofri bastante. Fiquei uns 2 dias, irmãos, ali, com preocupação na cabeça, tanta coisa na cabeça. E numa noite eu fui dormir, o Senhor me deu uma revelação. Na revelação o Senhor mostrava vários deles e falava assim, não preocupa, meu servo. Estes aqui não são meus servos, não são meus servos, não preocupa. Continua a mim servindo, porque tu és meu servo. E eu continuei, irmãos, trabalhando, visitando, logo após a reunião. E eles continuaram ligando e ameaçando, pressionando. E quando a Irmandade, depois da reunião, que eu participei com eles, a Irmandade ficou sabendo do acontecido. Como era eu que estava visitando a Irmandade, orando com eles, cantando com eles, os demais tudo esconderam, fugiram, correram. Irmãos, a Irmandade ficou sabendo, se doeram, né? Se doeram, né? E falaram que o que eles fizessem comigo, estaria fazendo com eles também. Se eles me penalizassem, eles também seriam penalizados. Se eles assim me excluíssem, eles também seriam excluídos. E assim eram os músicos, porteiros, organistas, instrutor, encarregado, e todos, a maior parte da Irmandade, dessa forma. E assim nós continuamos nos reunindo, cantando, né, tocando, né, e continuamos. E aí, quando eles começaram a pressionar novamente, o ancião, o nosso ancião, e aí a minha esposa fez um áudio divulgando o que estava acontecendo, relatando tudo, irmãos, e aí esse áudio foi parar em vários cantos do Brasil e chegou no nosso ancião, que é o mais velho da nossa regional. E ele ouvindo o áudio, ele me ligou no outro dia cedo para vir cá fazer uma visita para mim, para nós conversar. E ele veio, nós conversamos, tudo. Ele achou tudo de acordo com o que nós estava fazendo, não estava nada fora, nós estava visitando, cantando, orando. E aí ele achou que aquilo estava correto e pronto, né? Ele já tinha marcado uma reunião para mim na regional. E aí desmarcaram a reunião, ficou, e beleza. E nós continuamos se reunindo,
né, fazendo os cantar de hino, as reuniões, continuamos da mesma forma. E aí, irmãos, chegou agora a época, os dias para reabrir as congregações, irmãos, e aí eles queriam que eu abrisse a congregação. Só porque antes, poucos dias antes, o Senhor Deus me deu a revelação que nós estávamos numa grande batalha espiritual. E eu conseguia ver vários irmãos naquela batalha, naquela guerra espiritual. E a guerra era contra o anticristo, porque ele queria enganar os escolhidos de Deus. E nós, servos de Deus, era como anjos que deveríamos tocar a trombeta, para que os escolhidos de Deus não fossem enganados, né? E a trombeta era os 7 trovões. Os 7 trovões era a trombeta que nós ali naquela batalha tínhamos que tocar para que os escolhidos não fossem enganados. Então, tive aquela revelação, o Senhor me fez saber claro em que a forma que eles estavam abrindo a congregação não estava correta. Não estava correta porque lá já não estava em nome do Senhor Jesus, mas que estava em nome da lei, né? E que o próprio Senhor Jesus, né, sairia de dentro da igreja e com ele sairia todos que eram dele também. Irmãos, e eles queriam que assim eu abrisse a igreja. O Senhor me fez claro que não era para abrir a congregação desta forma, da forma que eles fizeram. Por quê? Irmãos, profanaram tudo que era santo. Tiraram o ósculo santo, mudaram a Santa Ceia, tiraram os santos testemunhos, tirou a maior parte da orquestra. Irmãos, tudo que era santo para nós, tudo que era de alegria para nós, que proibiram as visitas, proibiram os cantares de hinos, proibiu tudo, irmãos, e tirou tudo que era santo para nós. Então, irmão, o Senhor me fez saber claro que não era para abrir a congregação desta forma. Irmãos, e eles queriam que eu abrisse a congregação. O irmão ancião veio, me ligou para abrir a congregação. Falei para ele que não abria. Ele chamou o ancião mais velho da região, vieram os dois sábado passado, para conversar comigo, para fazer acordo para mim abrir a congregação. Irmãos, e nós conversamos, irmãos, expliquei, contei tudo para eles, revelação. Irmãos, o Senhor tinha mostrado na pandemia, irmãos, e que o Senhor tinha me revelado. Então, falei tudo para eles aqui na minha casa, né? Expliquei, eles queriam que abrisse. O ancião mais velho da região, ele falou: irmão, se é de Deus, vai prosperar. Eu falei: não tenho como eu abrir, irmãos, não posso abrir, né, dessa forma. Se fosse para abrir normal, eu abriria, irmãos, mas dessa forma eu não abro a congregação. E assim, irmãos, eles foram embora, né? Isso foi sábado passado, nós já estávamos saindo também para ir para a reunião ali, irmãos, e nós sempre reunimos todos os sábados lá no povoado, e no meio da semana nós reunimos aqui, aos domingos, na quarta, na sexta, reunimos dentro da cidade, irmãos, na casa dos irmãos. E, irmãos, e aí eles marcaram depois, me avisaram que este sábado, que seria hoje, estaria aqui todos eles, o ancião mais velho da região, o ancião mais velho do estado de Goiás, e também os outros demais, o ancião da nossa comum, da nossa administração, e os demais irmãos estariam aqui para decidir, né, sobre o que faria, né, irmãos? Mas nós imaginamos que eles iríamos vir, irmãos, e simplesmente excluir, né, eu do ministério. E a Irmandade acharam por bem eles mesmos se reunirem e ir para a porta da congregação. Eles marcaram para 3 horas da tarde. Irmãos, e a Irmandade foi 2h30 para a porta da congregação para esperar eles, porque a Irmandade queria uma explicação sobre as mudanças da doutrina, sobre as proibições das coisas santas e sobre a exclusão minha do ministério. Irmãos, e aí, quando eles chegaram, a Irmandade estava ali, e eles conversaram ali na porta da igreja, bastante irmãos, e o ministério, eles não queriam aceitar, mas os irmãos fizeram várias perguntas, e a maior parte delas eles não tiveram resposta, o porquê, né, de tirar isto, tirar aquilo, de mudar a doutrina, e eles não tiveram resposta, fizeram a reunião, fecharam os portões, entraram para a congregação e fizeram a reunião. Depois nós tivemos, irmãos, notícia do que se trataram lá,
irmãos, e então eles não tiveram coragem de me excluir agora do ministério, irmãos, e colocaram o ancião nosso aqui para abrir lá a minha congregação. Irmãos, só porque toda a nossa irmandade lá já sabe, daqui da cidade, do povoado, nós já está sabendo tudo que está acontecendo, irmãos, e eles também não vão, né, para a igreja, mas o ancião, pelo regional, ele foi colocado para abrir lá a congregação no povoado, irmãos. E aí, irmãos, hoje já fomos lá na reunião novamente, e por isso, irmãos, os demais operadores aqui da cidade, irmãos, têm levantado contra nós aqui a obra de Deus, contra a Irmandade, contra principalmente a minha pessoa, em perseguição, irmãos, mas o Senhor tem nos guardado, nos abençoado. Eles tentaram de toda forma no ministério, não conseguiram. Agora há poucos dias eles foram, denunciaram na vigilância sanitária sobre as nossas reuniões, né? Nós estávamos esses dias numa reunião, eles até compareceram lá, o pessoal da vigilância, mas viu que não era aquilo que eles falavam, que simplesmente ele estava fazendo aquilo por implicância, né? Então, Deus nos guardou, continua nos guardando. Nós passamos os 7 meses da pandemia, das congregações fechadas, nós reunindo, fazendo reunião em todo o tempo, reuniões, cantares de hinos, e pela graça de Deus, nós somos mais de 100 irmãos que reunimos nas reuniões, ninguém nunca adoeceu, né? 2 pessoas contraíram o vírus, mas não tiveram nem sintoma, como descobriram, já estava passando, porque não tiveram nem sintoma, e ninguém nunca adoeceu, louvado seja Deus. Sabemos que quem protege nós é o Senhor, e Ele tem nos guardado, tem nos abençoado nas reuniões, e eles tentam de toda forma, irmãos, atrapalhar a obra de Deus. Mas o Senhor tem nos guiado, está no controle de tudo, tem nos abençoado até aqui, e nos abençoará até o fim. Continue rogando dos irmãos aí, que ora a Deus por nós, aqui em Mara Rosa, mas a Irmandade está firme, né, neste propósito de servir a Deus, de não aceitar, né, as mudanças que eles fizeram, tiraram tudo que era nosso, irmãos, de que era da doutrina, da palavra de Deus, irmãos, e trocaram pela lei, irmãos, trocaram pela lei. Mas é para cumprir o que o Senhor tinha mostrado para nós, né, que eles não estavam mais em nome do Senhor Jesus, mas que eles estavam em nome da lei, né, em nome da lei. Então, nós estamos aqui firmes neste propósito, irmãos. Nós sabemos, eu fiquei sabendo que ficou para eles decidir numa próxima reunião que vai ter, numa regional dos anciães, irmãos, aqui no estado, e eles decidiram o que eles vão fazer com nós. Mas nós estamos firmes neste propósito de servir a Deus na sã doutrina, irmãos, que o Senhor Jesus deixou para nós. Então é isso, irmãos, que eu queria relatar para os irmãos. Os irmãos ajudam nós nas orações e com certeza o Senhor nos dará vitória também nesta causa, como tem nos dado até aqui. Tudo que eles têm tentado contra nós não tem funcionado, irmãos, não tem funcionado tudo que eles têm tentado contra nós, porque nós sabemos que quem está no controle de tudo é o Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a todos. Irmãos, não esqueça das vossas orações orarem por nós. Tá? Paz Deus e Deus abençoe a todos.
Deus.